Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Estamos aqui hoje, domingo, para o nosso culto. Hoje, dia 26 de abril, nosso culto de domingo. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado vitórias e muitas vitórias. E eu quero declarar a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos no ano da vitória. E eu louvo a Deus por isso. Temos estado aqui pela misericórdia do Senhor todos os dias, diariamente em oração no altar do Senhor. Temos orado com muitos irmãos através de áudio, através de mensagens. Temos orado em nossas casas, amados. Isso é um privilégio que o Senhor tem nos dado nesses dias. Eu sempre tenho orado com a minha família, mas nesses dias nós temos orado, nesses dias de pandemia, temos orado junto com a igreja, porque quando coloco ali o áudio, o vídeo, para nós ouvirmos a oração, acompanharmos e depois fazermos as nossas orações da nossa família, então nós estamos ali em concordância com aquele vídeo, com aquela oração que toda a igreja, que vários irmãos estão acompanhando, e isso tem gerado uma força espiritual muito grande, irmãos. Isso tem nos protegido, isso tem trazido vitórias. Continue, amados, vamos estar orando juntos, porque é o desejo de Deus que a igreja esteja renovada em oração, atenta a buscar ao Senhor, para a glória do Senhor. Nós estamos no ano da vitória, e o Senhor tem nos dado vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos vários testemunhos esta semana de vidas que foram alcançadas e restauradas, e estão sendo restauradas através da sua oração, da oração da igreja, a concordância de oração. E eu quero testemunhar aqui vários nomes. O Pedro, que é vizinho da Carol, da Karine, a Carol missionária. O Pedro que está com a Covid, mas está melhor, graças a Deus, bem melhor, e nós louvamos a Deus. Também pela avó da Paloma aqui da nossa igreja, a avó dela que estava na UTI porque ela teve um AVC, mas ontem a Paloma me deu testemunho, graças a Deus, que a avó dela está melhor e está no quarto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Está no quarto, está falando, e ontem nós já pudemos mandar um áudio de oração para ela, para que a sua tia pudesse estar lá junto com ela e ouvindo e orando com ela. E ela não é evangélica, e nós louvamos a Deus por isso, pela dona Margarida, avó da Paloma. Também estamos alegres porque essa semana Deus restaurou do coma também. Deus restaurou do coma a Sara Custódio, que estava em coma, e a família não sabe como, mas de repente ela se levantou, de repente ela sentou na cama, do nada. O testemunho foi que do nada, e nós estávamos aqui orando, e no dia seguinte Deus fez esse milagre, para a glória do Senhor. Louvamos a Deus pela vida da Sara Custódio, que é amiga da irmã André, do irmão Edson. Também louvamos a Deus pela vida da Cristina, a irmã do Adilson, que é esposo da Fernanda aqui da igreja, o Adilson aqui da igreja. A Cristina é enfermeira, está com a Covid-19 também, mas está bem melhor, já está de pé, se recuperando e quase para ir trabalhar novamente, voltar ao trabalho. Também louvamos a Deus pela Thaís, que perdeu o bebê, ela estava grávida, na verdade perdeu 2 bebês, ela estava grávida de gêmeos, e esta semana, infelizmente, ela foi para o hospital e acabou perdendo os seus bebês, mas ela está melhor, Deus a restaurou, Deus a está restaurando, e ela já está em casa, para a glória do Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida da Thaís, e que Deus esteja com ela, com o Jonatas, e a irmã Sila, também a mãe do Jonatas. Também queremos agradecer pelo Geraldo, sobrinho da irmã Lourdes, que está com o Covid-19 também, já é idoso, mas está bem melhor. Deus o tem levantado. Amados, tudo isso são testemunhos de vitória que o Senhor tem nos dado como igreja, para a honra e a glória do nome dEle. Louve a Deus, louve a Deus. Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim. Ele é tudo para mim, é tudo para nós. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus também, amados, porque o Senhor não tem desamparado a sua casa.
o Senhor tem nos protegido. E também louvo a Deus porque o Senhor tem protegido também a renda, o ganho, os salários dos irmãos. Nós louvamos a Deus porque não temos nenhum caso de Covid, nenhum caso de coronavírus com pessoas da nossa igreja. Tem familiares, como já temos orado e testemunhado aqui, mas louvamos a Deus também porque o Senhor tem protegido os empregos, os salários, e até aqueles que não tinham, o Senhor restaurou essa semana. Eu tive um testemunho de vitória grande, que o Senhor preparou o trabalho para alguém que não estava tendo o seu ganho. O Senhor preparou, o Senhor tem restaurado a vida financeira, a vida de saúde também da igreja. Louvamos a Deus por isso. Amados, nessa hora, como temos feito, eu gostaria de colocar diante da igreja a necessidade do dízimo e da oferta. Como eu disse, você não pode estar aqui para ofertar. Esse seria um momento que nós louvaríamos ao Senhor e estaríamos aqui para trazer a nossa oferta no altar. Você não pode fazer isso, mas a obra do Senhor precisa continuar. O testemunho da glória do Senhor precisa continuar. O templo precisa ser mantido. A instituição precisa ser mantida. Então, nesse momento, em nome de Jesus, está passando o número da conta aí, que você possa cooperar, dizimar, depositar no banco, fazer a sua transferência bancária, cooperar pela fidelidade do Senhor, pela fidelidade ao Senhor, para que o Senhor esteja abençoando a sua casa e a sua despensa. Eu quero orar por todos os testemunhos e por aqueles que vão dizimar e ofertar essa semana. Pai, em nome de Jesus, recebe, Senhor, a tua igreja, recebe os dízimos e as ofertas dos teus servos. Recebe as nossas vidas, Pai, esta semana. Recebe, Pai, aqueles que testemunham da sua fé, Pai, do milagre, da bênção, da melhora física, Pai, da cura, Pai. Muito obrigado por esses testemunhos de vitória. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra do Senhor agora. E eu creio que o Senhor vai falar ao nosso coração, porque Ele falou muito ao meu coração, quando estava meditando e preparando essa palavra. Então, vamos ler em Tiago capítulo 1, versos de 5 até o verso 8. Apenas 4 versos do livro de Tiago, lá no final da Bíblia Sagrada, um dos últimos livros já do Novo Testamento. Então, Tiago capítulo 1, verso 5 até o verso 8. Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, nesse culto de domingo. Tiago 1, 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Amém? Pai, em nome de Jesus, abençoe a sua palavra, Pai, que ela possa achar lugar no nosso coração, na vida, Pai, da tua igreja nessa noite. Meu Deus, que essa palavra possa alcançar os lares. Meu Deus, a comunhão, a oração, a busca a Ti. Fala comigo, Senhor, como o Senhor já tem falado. Fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Tiago, então, capítulo 1, verso 5 até o verso 8, vai nos falar nessa noite sobre posicionamento de fé. Irmãos, é tempo, igreja, é tempo de nos posicionarmos na fé. Posicionamento de fé. Em primeiro lugar, nesse texto, nós vemos Deus nos concede o direito de pedir. O verso 5 nos diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, Deus nos concede o direito de pedir. Aqui no caso, Ele dá o exemplo da sabedoria. Porém, podemos pedir tudo. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 21, 22, e tudo quanto pedirdes na oração,
crendo recebereis. Obviamente, tudo segundo os seus princípios e a sua vontade. Então, Deus nos concede o direito de pedir. Aqui ele fala da sabedoria, porém podemos pedir tudo, e tudo quanto pedirdes na oração, crendo recebereis, conforme o seu propósito, o seu princípio e a sua vontade. Amém? Então guarde essa primeira verdade. Deus nos concede o direito de pedir. Em segundo, devemos pedir com fé. Sim, se nós temos o direito de pedir. Em segundo lugar, devemos pedir com fé, crendo e não duvidando. O verso 6 diz, na primeira parte do verso: peça, porém, com fé, não duvidando. Amém? Peça, porém, com fé, não duvidando. Então, peça a Deus, ele diz no verso 5, e no verso 6 ele diz: peça, porém, com fé, não duvidando, crendo e não duvidando. Então, em segundo lugar, nós temos o direito de pedir em primeiro lugar, e em segundo lugar, devemos pedir com fé. A chave é crer, porque ele fala: peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida, irmãos, o que duvida, o texto diz no verso 6, na segunda parte, o que duvida, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Esse é o homem que duvida. Aquele que duvida, amados, ele é semelhante à onda do mar, é levada para um lado, para outro lado, é lançada de uma para outra parte, não tem lugar certo, não tem posicionamento. O que duvida é levado pelo vento, uma hora ele está crendo, outra hora não está crendo. A palavra diz aqui no verso 6, peça porém com fé. O homem que duvida é o homem de coração dobre. E o verso 8 nos diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Amém? O homem de coração dobre, ou seja, o homem duvidoso, o homem sem posicionamento de fé, sem certeza de fé, sem posição de fé, o homem sem posicionamento de fé, de confiança em Deus. Uma hora acredita em Deus, outra hora não acredita. É o homem ou a mulher, a pessoa inconstante, é aquela pessoa mal resolvida. É difícil viver perto de alguém assim. É praticamente uma amizade ou um companheirismo tóxico. Nós não conseguimos estar perto de uma pessoa inconstante, mal resolvida. Uma hora crê, outra hora não crê. Não tem posicionamento em relação a Deus, não tem relacionamento com Deus e não tem posicionamento de fé diante de Deus e diante das pessoas. É difícil viver perto de alguém assim, principalmente em dias difíceis como estes que nós estamos atravessando, vivendo essa pandemia nos dias atuais. Então, amados, devemos pedir com fé, crendo e não duvidando, e Deus nos concede o direito de pedir. E em terceiro lugar, Deus não tem parte com incrédulos. O verso 7 do texto nos diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Que tal homem é esse? É o homem que é levado pelo vento, como a onda do mar, de um lado para outro. É o homem inconstante, é o homem de coração dobre, ou pensamentos dúbios, é inconstante em todos os seus caminhos. Então o verso 7 nos diz: Deus não tem parte com este, porque ele se torna um incrédulo. Ele não crê, uma hora está, outra hora não está, uma hora tem fé, outra hora não tem. Então, Deus não tem parte com incrédulos, irmãos. Não pense, diz o verso 7, não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Não receberá. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não receberá, porque Deus não tem parte com incrédulos. Irmãos, é tempo de posicionamento. É tempo de fé, igreja. É tempo de posicionamento de fé. Quem não se posicionar, amados,
Deus não o recebe. A igreja precisa se posicionar na fé. Os líderes precisam se posicionar na fé. Sabe por quê? Por que que o homem de Deus, por que que a igreja do Senhor, por que que a pessoa precisa se posicionar, crer no Senhor, servir ao Senhor, ter um posicionamento de fé? Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque Deus não tem parte com incrédulos, ou seja, inconstantes, sem posicionamento de fé. E como acabamos de ler no verso 7, a palavra diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, aquele que não tem posicionamento de fé, aquele que duvida, uma hora está crendo, outra hora está duvidando, uma hora está consciente do poder de Deus, outra hora está duvidando. Esses, diz a palavra segundo o verso 7, não receberão nada do Senhor. Nada. Isso é muito forte, igreja. Por isso que muitas vezes pessoas não estão recebendo, servos não estão recebendo, porque é aquele servo que está sem posicionamento de fé diante do Senhor. Então Deus não tem parte com esses que se tornam incrédulos. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Então nós entendemos primeiramente isso. Segundo lugar, precisamos nos posicionar, porque as pessoas à nossa volta estão esperando um posicionamento de fé da igreja. As pessoas à nossa volta estão esperando um posicionamento de fé de você, meu, nosso. As pessoas à nossa volta nesse tempo difícil, elas estão precisando ver Cristo em nós. Está precisando ver Cristo em você. E o mundo precisa ver Cristo em nós, igreja. O mundo precisa ver Cristo em nós, principalmente nesses dias difíceis. Ore pelas pessoas. Ore pelas pessoas. Ore por mensagem de texto, ore por áudio, ore por vídeo, ore por live. Eu não sei o que for possível nessa época de isolamento e de pandemia. Profetize vida sobre elas. Fale palavras altruístas e não palavras de derrota. Palavras vindas da parte do Senhor, altruísta, que demande ali uma palavra de fé, que conote ali uma palavra de fé, de força, em nome do Senhor Jesus. Você pode, em Cristo Jesus você pode. Tome posse dessa palavra para a sua vida. Se posicione agora, igreja. É tempo de posicionamento, é tempo, porque Deus, Ele nos dá o direito de pedir. Como vimos, Deus nos dá o direito de pedir, mas devemos pedir com fé. Precisamos ter posicionamento de fé, porque Deus não tem parte com os incrédulos. O que duvida, Deus não tem parte com ele. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Se posicione, porque senão não receberemos do Senhor. Se posicione, porque senão as pessoas à nossa volta, à sua volta, continuarão morrendo e indo para a perdição eterna, para o inferno. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus receba a sua igreja, que Deus fale conosco através dessa palavra. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar nossas vidas diante do altar do Senhor em oração, agradecendo pelos testemunhos e também continuando a pedir. E temos alguns pedidos que temos feito agora e que precisamos continuar. Vamos orar para que Deus nos dê posicionamento de fé, igreja. Vamos dobrar nossos joelhos, se você pode. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui e vou orar ao Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus, Senhor, eu entrego a tua igreja nesse tempo de pandemia. Livra-nos de todo mal. Que a tua glória, que o teu poder, que a tua unção, que o teu renovo seja sobre a tua igreja. Desperta em nós, Pai, o desejo de orar, de te buscar, de falar contigo. Senhor, dê-nos posicionamento de fé. Tira de nós toda dúvida. Senhor, tira de nós todo assombro, todo medo, todo terror, todo pânico, Pai, porque nós somos iluminados por Ti, porque nós temos, Pai, a presença do Senhor em nossas vidas. Fica comigo, Senhor. Meu Deus, continue me dando força para este propósito de oração. Meu Deus, continua com a Tua igreja livrando de todo mal. Senhor, eu entrego os profissionais de saúde, Pai,
que estão trabalhando na linha de frente, meu Pai, os idosos da tua igreja, Pai, que precisam, Pai, da tua força, da tua proteção, meu Deus, as famílias da igreja, Pai, que se unam em oração, que te busquem, Pai. Meu Deus, eu te agradeço pelos testemunhos de vitória que já citamos, Pai, pelo Pedro, pela avó da Paloma, pela Sara Custódio, pela Cristina, pela Thaís, pelo Geraldo, Pai, e eu entrego, Senhor, e continuo te entregando a vida deles, Pai, que o Senhor, Pai, complete a obra na vida deles, Pai, mas também eu entrego, Senhor, a vida do seu Ildebrando, Pai, o vô da Vanessa, que é nova na igreja, Pai, que ele está enfermo, Pai, cuida dele, ele já é bem de idade, Pai. Também eu continuo entregando a cunhada da irmã Cidinha, a Anelita, Pai, cuida dela que está enferma, Pai. Também a mãe do Bruno, Pai, o esposo da Renata, cuida, Senhor, dela, Pai, que também não está bem de saúde. Também eu entrego, Senhor, a prima, Senhor, do chefe, do irmão José, da Ariane, Pai, que está com Covid-19, Pai, põe a tua mão sobre ela, meu Pai. Recebe a tua igreja, Pai. Fala conosco, derrama, Senhor, a tua graça, a tua glória, o teu poder. Senhor, dá-nos condições de brevemente voltarmos aqui, meu Pai, para a tua casa, para os cultos, Senhor. Dá-nos condições, Senhor, de brevemente estarmos reunidos aqui na tua casa e na tua presença, Pai. Recebe a tua igreja nesse domingo, Pai. Recebe a nossa comunhão em família, meu Deus. Visita-nos e guarde-nos, Pai. Oh, Pai, livra-nos do mal. A nossa casa, a nossa família. Livra-nos do mal, Senhor. Dá-nos a comunhão. Desperta, Senhor, nas pessoas, Pai, da tua casa, da tua igreja, da Igreja Batista Boas Novas, das igrejas do mundo, Pai. Desperta as pessoas a te buscarem em oração, a estarem unidas, Pai. Os grupos da igreja, Pai, possamos estar unidos em oração também, meu Pai. Os grupos de WhatsApp, os grupos, Pai, como os ministérios, Pai, que tem os seus grupos de contato, Pai, que possamos estar orando uns pelos outros, Pai. Obrigado, Senhor, porque vários grupos já têm feito isso, Pai, essa comunhão, que assim continue, Pai, essa comunhão em oração uns pelos outros, Pai. Meu Deus, nós não estamos aqui, Senhor, para ficarmos achando culpados, Pai. Oh, meu Deus, atos que possam justificar ou não, Pai, essa doença, essa pandemia. Mas nós estamos aqui para clamar pela cura, pela proteção, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma semana de vitória. Que a graça e a glória do Senhor seja sobre a sua vida. Estamos no ano da vitória e vamos continuar. Logo, logo nós vamos estar aqui com louvor, com o culto. Deus está preparando, eu creio, há tempo para tudo. Amém? Que Deus abençoe você. Tenha uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Vamos tomar cuidado. Vamos nos cuidar. Deus abençoe. Amém.